Olá! Na aula de hoje nós vamos continuar esses nossos conceitos de átomos, de elétrons, de energia, para entender um pouco como que são formadas ligações químicas, como que os átomos se unem, como que eles formam as chamadas moléculas, quais são os tipos, quais são as formas com que os elétrons contribuem, né, para a formação, para a agregação desses núcleos atômicos, que na verdade é o que constitui toda a matéria que está ao nosso redor. Nós não encontramos muitos átomos isolados, a gente normalmente encontra os átomos agregados. A existência dessas ligações químicas e o conceito que nós vimos anteriormente de movimento, de temperatura a nível atômico, vai nos permitir entender também um pouquinho as mudanças de estado. Por que em determinadas situações a matéria é sólida, por que em determinada é gasosa, por que em determinada é líquida e assim por diante. Então este é o tema da aula de hoje. E para começar, nós queremos lembrar um pouquinho o que vimos na última aula, ou nas últimas aulas, né? Nós vimos o conceito de estados eletrônicos, não foi? Nós vimos como é constituído o átomo, não é? Vimos que o átomo, ele tem um núcleo positivo, que é um carocinho, onde está toda a massa, e ao redor desse núcleo nós temos os elétrons. Alguns átomos têm um único elétron, outros átomos têm muitos elétrons. O importante é que os elétrons, eles estão ao redor, eles estão sendo mantidos no átomo pela atração que eles têm com o núcleo. E eles formam ao redor do núcleo, embora nós vimos, né, as chamadas trajetórias e o conceito de estados através do átomo de Bohr, que na verdade não é qualquer energia que os elétrons ao redor do núcleo podem ter, eles têm um conjunto de energias que são os chamados estados atômicos. E nós vimos que esses elétrons ao redor do núcleo, embora nós tenhamos explicado através de trajetórias, etc., eles, na verdade, formam o que a gente chama de uma nuvem eletrônica ao redor do núcleo. Então, os elétrons, na verdade, que são de característica negativa, possuem a carga igual à do núcleo, mas eles estão distribuídos como se fosse numa nuvem. Imagina uma nuvem de mosquitos ao redor de uma lâmpada. Essa é uma visão mais ou menos dos elétrons ao redor do núcleo. Então cria uma nuvem, tá certo? Essa nuvem é muito importante porque ela não diz que o elétron está num lugar ou está no outro, ela diz que o elétron está delocalizado numa certa região. E isso constitui o que nós chamamos de um orbital atômico. Então o que é um orbital atômico? O orbital atômico é exatamente essa carga distribuída como se fosse uma nuvem, né? Uma nuvem, nós chamamos isso de nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica, ela é muito importante no entendimento do que vem agora, que é como que átomos vão se juntar formando moléculas. Como a energia do elétron nesse sistema chamado átomo, ela tem certos valores discretos que nós aprendemos, então a nuvem também não pode ser qualquer uma, não pode ser de qualquer forma. Existem distribuições, não é? A nuvem eletrônica, caracterizada por essa distribuição, caracteriza também a energia. Então o fato da energia ser discretizada no átomo, que é o princípio básico da mecânica quântica, né? Dos princípios quânticos envolvidos no átomo, também não é qualquer nuvem, não é qualquer distribuição de carga que é possível. Então nós temos somente alguns orbitais. Então nós temos alguns orbitais atômicos. E esses orbitais, né, são caracterizados por essa distribuição de carga que levam a determinados valores da energia. Então nós temos que, quando a gente fala em átomo daqui para frente, nós temos que pensar no átomo como sendo uma nuvem eletrônica mantida por um caroço, que é o núcleo. E a massa é o núcleo. Portanto, a formação de moléculas
vão ser, né, vai ser caracterizado, serão efeitos capazes de manter as massas, os núcleos juntos, formando a molécula e através de estruturas e tudo isso. A nuvem eletrônica é muito importante e o fato de ter somente algumas possibilidades cria estruturas, cria maneiras distintas, não é? Dessa distribuição de carga segurar os núcleos. Então nós temos uma distribuição de carga que ela é simétrica ao redor do núcleo, né? E essa distribuição simétrica de carga é mais ou menos assim. Eu tenho aqui um núcleo, esse carocinho, e o que eu tenho é uma distribuição que de fato está igualmente distribuída em todas as direções do espaço, tá certo? Essa nuvem que está igualmente distribuída, mais intensa, próximo aqui da região do núcleo, menos intensa nas suas bordas e assim por diante, é um dos orbitais atômicos que nós temos e ele chama orbital S. Então, quando esse nome S, né, que vem associado com essa simetria que existe, ele caracteriza essa distribuição de carga, é uma forma importante de orbital atômico que nós temos. Então, por exemplo, o átomo de hidrogênio, quando eu olho o elétron, que é um único, ao redor do átomo do núcleo, né, eu vejo que no seu estado de mais baixa energia, ele tem essa distribuição. Agora, essa não é a única distribuição. É uma caracterizada, essa distribuição de carga ao redor do núcleo, caracteriza uma das mais baixas energias possível para o elétron estar ligado ao núcleo. Aliás, é onde o elétron está mais fortemente ligado ao núcleo. Mas existem outras que não são simétricas. Existem diversas formas de distribuição da nuvem eletrônica, onde eu não mantenho simetria em todo o espaço. Então, na verdade, eles apresentam uma simetria específica. Então, não é mais esfericamente distribuído. Então, são simetrias específicas. Eles, na verdade, apresentam algum grau de simetria, mas não esférico. Um exemplo desse é o orbital P. Então, na verdade, você tem um orbital P, tem um orbital D, e assim vai. Eles recebem letras. O P, que é um que a gente vai caracterizar mais aqui, você tem um núcleo, e você acaba tendo essa nuvem eletrônica distribuída ao longo de um eixo. Então aqui, ó, a nuvem eletrônica está distribuída, né? A carga negativa está distribuída, obedecendo um determinado eixo aqui, né? Que, obviamente, ao redor desse eixo aqui existe uma certa simetria, mas é completamente diferente do outro. Obviamente, a energia dessa distribuição de carga e dessa distribuição de carga são bem diferentes, né? Então esse aqui é o chamado orbital atômico P. Claro que eu posso ter ele nessa direção, posso ter nessa ou posso ter nessa saindo do plano da lousa que nós estamos escrevendo, tá certo? Isso dependendo como que o elétron está ligado ao núcleo, quantos outros elétrons tem, às vezes eu tenho que colocar nessa distribuição ou nessa ou até numa composição dessas distribuições. Então os orbitais atômicos, eles são caracterizados por terem o elétron distribuído dessa forma aqui. E a energia vai mudando, porque nós sabemos da eletricidade, do magnetismo, que quando a distribuição de carga muda, obviamente a energia contida na ligação do elétron ao núcleo muda. Entender essa distribuição é fundamental para a gente entender como que os átomos vão se juntar, né? Porque quem vai manter os núcleos unidos são essas nuvens eletrônicas. Elas serão o elemento ligante para formar as chamadas ligações químicas. Bom, eu não vou representar todos os orbitais aqui, porque não haverá tempo, mas vamos então usar esses dois como elementos básicos, né? Então nós vamos usar esses dois como os elementos básicos na interpretação que nós vamos dar
para a formação das ligações químicas. Muito bem, então agora nós vamos imaginar a situação onde dois átomos se unem. Então eu tenho dois átomos que estão independentes e eles vão se unir, tá certo? E esses átomos podem ter no seu estado distribuições distintas. Pode ser um S e um S, pode ser um S e um P, pode ser 2P, pode ser um P e um D, pode ser um S e um D, pode ser qualquer coisa dependendo da natureza do átomo, né? Porque nós temos um elenco de elementos químicos. Na verdade, no seu estado natural, no seu estado de mais baixa energia, cada um é caracterizado por ter uma distribuição de carga distinta. Então agora nós vamos aproximar dois átomos. Quando nós aproximamos dois átomos, o que acontece? Então vamos imaginar que eu tenho aqui um núcleo A, núcleo sempre positivo, e que por acaso vai estar nesse estado simétrico S. Né? Então o seu elétron tem essa órbita, e ele vai se juntar com um B. Então aqui existe um B, um núcleo de um átomo B, que tem o seu elétron também distribuído numa forma simétrica aqui. O que acontece quando esses átomos começam a se aproximar? Bem, a carga negativa da chamada eletrosfera dos dois se repelem. Então, quando os átomos se aproximam, com a aproximação desses átomos, ocorre o seguinte: você tem uma repulsão entre as nuvens eletrônicas. Então existe uma repulsão entre as nuvens eletrônicas. Essa repulsão quer fazer com que eles voem longe um do outro, que eles se separem. Mas, por outro lado, existe esse núcleo que já mantém esses elétrons aqui, agora ele vê mais carga negativa na sua proximidade. Então existe também uma atração entre cada núcleo com a nuvem eletrônica do outro. Então você vê, nós temos dois processos acontecendo. E a competição entre esses processos, né, a competição entre tentar juntar e tentar separar, é que estabelece a ligação química. Então a ligação química entre dois átomos, ela advém do balanço entre os elétrons quererem se repelir e o núcleo querer atrair mais a nuvem eletrônica do outro. Então esse balanço entre repulsão e atração gera, né, uma união desses dois elementos, formando o que nós chamamos da ligação química. Então haverá uma ligação. Esses dois núcleos ficarão ligados e, como você vê, mediados basicamente pelos elétrons. Se eu só tivesse núcleos, provavelmente não haveria isso. Os elétrons é que promovem a aproximação e o balanço dessas interações, formando as moléculas e aí juntando mais, formando coisas mais complexas, como são o caso dos sólidos e assim por diante. Essa é a essência, né? Esse aqui é o conceito essencial na formação de uma ligação química. E durante essa aproximação, várias coisas acontecem, que é isso que dá espaço, que é isso que dá origem à formação de diversos tipos de ligações químicas de diversas naturezas, que é o que nós vamos ver agora. Então, uma das possibilidades que nós vamos estudar é a possibilidade onde eu tenho o átomo A chegando próximo do átomo B, mas por alguma razão o átomo B, né, o núcleo do B consegue atrair mais a nuvem eletrônica do A do que o A consegue atrair a nuvem eletrônica do B. Então a gente diz aí que eu estou numa situação onde um dos átomos, um dos núcleos, tem mais afinidade pelos elétrons do que o outro. Tá certo? Então imagine, esse cara aqui tem mais força de segurar os elétrons do que esse. Então quando eles se aproximam, o que acontece? Vai acontecer o seguinte: como que o B atrai mais a nuvem eletrônica do A, então a nuvem eletrônica do B vai, de alguma forma, se deslocar e se incorporar ao átomo, ao núcleo B, ficar mais ligado ao núcleo B do que o núcleo A. Então, nessa situação,
há uma transferência. Essa é uma situação que caracteriza uma transferência de cargas, né? Porque a nuvem eletrônica, afinal, é a carga negativa desse átomo. Se agora esse átomo B tem maior poder de manter, então, ao se aproximar, ao criar essa situação física de aproximação, acontece que essa nuvem A, ela, na verdade, deixa de estar na redondeza, ela fica muito pouco, quase nada na redondeza do A, mas se incorpora, torna aqui mais robusto. Então aqui agora fica, vamos dizer, como se fosse com as duas nuvens eletrônicas, tanto a do A quanto a que existia no B. Essa situação, onde há uma transferência de carga pela afinidade que os núcleos têm, não é? Deixa essa região aqui negativa. Por quê? Porque o átomo a gente sabe que é neutro, mas se ele atraiu a nuvem eletrônica do outro, ele fica mais negativo. E aqui saiu a carga negativa, então ficou um excesso de carga positiva. Então, nessa situação, onde eu aproximo os núcleos, os átomos, e a nuvem eletrônica, pelo fato do B ter mais poder de atração dos elétrons, pega para ele, localiza ao redor dele toda a nuvem eletrônica que estava no ar, não é isso? Essa situação caracteriza uma distribuição de carga muito diferente do que era. A carga negativa agora fica concentrada numa região e a falta de carga negativa, que significa a carga positiva, fica na outra. Nessa situação nós criamos o que chamamos de um íon. Então esse aqui é o cátion. Ele era um átomo neutro, agora ele virou um cátion. Enquanto o átomo B, que era neutro, agora ficou negativo, virou um ânion. Não é? Então eu tenho no espaço agora uma região altamente negativa, uma região altamente positiva, e nós sabemos o que acontece quando uma região positiva está próximo de uma região negativa. Há uma atração. Então o B atrai o A atrai o B, e eles permanecem juntos. Se eles quiserem ficar muito junto, aí acontece aquilo que, na verdade, aí o elétron fica meio perdido, aí acontece uma repulsão. Então eles têm uma posição mais ou menos de equilíbrio, né? Como eu expliquei anteriormente, sempre é o balanço de uma atração e de uma repulsão. Mas eles, agora, é como se fossem duas cargas interagindo. E essa ligação química é chamada ligação iônica. Porque ela passa a criar íons no espaço, né? E esses íons, eles acabam interagindo. E a interação é essencialmente eletrostática. Eletrostática no sentido que é uma carga aqui, tem uma interação de Coulomb pura e simples. Então é uma interação eletrostática. E muitos materiais se comportam dessa forma. Muitos átomos, quando eu junto, eles acabam sofrendo essa transformação. A nuvem eletrônica se desloca para o outro, cria um caroço aqui que é de natureza negativa, deixa lá uma região de natureza positiva e há então essa interação entre eles, mantendo esses dois núcleos ligados. Essa é uma ligação química, ligou dois átomos. E esses átomos agora fazem parte da chamada ligação iônica, ou em muitos livros, em muitos textos, você vai encontrar também o nome ligação eletrovalente. Certo? Então essa ligação eletrovalente também recebe esse nome porque há uma transferência de carga definitiva, né? Não é assim uma carga que vai procurar visitar os dois núcleos mantendo unido, mas há uma transferência praticamente definitiva enquanto os núcleos, né, os átomos estão próximos o suficiente. Quando esses átomos serão separados, né, obviamente,
à medida que você vai separando, eu perco o domínio do B e aí ocorre a transferência de volta da nuvem eletrônica para o A. Né? Agora, se eu separá-los mediado por um outro átomo, não, às vezes podem manter essa carga. Isso dá origem às chamadas soluções iônicas, né? Que nós sabemos e que são muito importantes e muito utilizadas na química e na natureza de um modo geral. Então esse é um tipo de ligação caracterizado por uma situação física muito bem determinada. Um exemplo desse tipo de ligação é quando eu coloco um desses átomos é o sódio e o outro átomo é o cloro. Quando eu aproximo sódio e cloro, acontece exatamente isso. O sódio fica de natureza positiva, então nós acabamos tendo um cátion de sódio, enquanto o cloro vira um ânion de cloro. E essa atração entre eles dá origem a um dos sais mais abundantes na natureza, pelo menos os oceanos estão cheios, né? Que é o cloreto de sódio. E a natureza da ligação entre eles é eletrostática, é uma ligação chamada iônica. O interessante disso tudo é que às vezes aproxima agora um outro cloro aqui. Então, da mesma maneira que esse cloro está interagindo com esse, se aparecer um outro cloro aqui também interage com esse, isso vai criando uma rede que dá origem às chamadas redes cristalinas que nós vamos aprender quando esses átomos estão localizados, caracterizando um sólido, né? É uma situação específica que nós vamos aprender ainda nessa aula. E a outra situação é quando eu aproximo o átomo A, está aqui o núcleo do A, está aqui a sua nuvem eletrônica, então está aqui agora uma outra situação, né? Essa situação onde eu peguei o A, estava aqui, eu peguei o B, está aqui, núcleo B, com a sua nuvem, estou pegando uma nuvem eletrônica simétrica para simplificar aqui a nossa interpretação, mas já já nós vamos evoluir esse conceito. Eu aproximo as duas, várias razões, ou uma colisão, ou não importa. A gente aproxima esses dois e isso acontece na natureza normalmente, ou eu induzo no laboratório. Há uma situação onde, na verdade, nem o A e nem o B têm uma preferência maior por puxar a nuvem eletrônica do outro. Mas eles gostam de elétron. Então o A, quando se aproxima daqui, começa a atrair a nuvem do B. O B, quando se aproxima da cá, começa a atrair a nuvem do A. Então essa situação é uma situação que evolui para uma deformação dessas nuvens eletrônicas, concentrando a carga mais entre os núcleos do que individualmente espalhado ao seu redor. Então, só para desenhar aqui o que aconteceria nesse caso, quando esses átomos se aproximam, então, na verdade, o B começa a atrair a nuvem eletrônica do A, o A começa a atrair a nuvem eletrônica do B, tá certo? Então, eles se aproximam através da nuvem eletrônica, mas essa interação faz com que tanto a nuvem do B quanto a nuvem do A percam essa distribuição original e passam a ter uma distribuição onde a nuvem está mais localizada, né? A nuvem está mais localizada, ela é mais densa entre os dois. Claro que eles visitam bem os núcleos, mas eles se concentram, essa nuvem eletrônica se concentra preferencialmente entre os dois. Então, o fato de ter criado uma maior densidade eletrônica, então eu tenho aqui uma maior densidade eletrônica na região entre os dois, faz com que esse núcleo, então agora eu tenho uma situação onde essa nuvem eletrônica, ela atrai mais esse núcleo e atrai mais esse núcleo, não é? Porque se eu tenho maior densidade de carga negativa aqui, o núcleo, a parte positiva vai ser mais atraída para aquela região. Então, isso mantém os núcleos ligados. Tá certo?
Então, aquela distribuição que era ao redor do A, ao redor do B, agora passa a estar mais concentrada entre o A e o B. E esta ligação química é chamada ligação covalente. Então, enquanto a outra era uma ligação caracterizada por ter distribuído as cargas, essa é caracterizada por ter unido as cargas. Essa região mais densa de carga negativa, ela é responsável em manter os núcleos unidos. E ela é forte, porque, você imagina, eu ponho uma carga grande aqui, os núcleos agora serão fortemente atraídos. Ela é uma ligação normalmente considerada uma ligação mais forte, né? Uma ligação poderosa, que mantém esses núcleos unidos. E ela é totalmente diferente da outra. A outra tinha uma natureza eletrostática entre duas regiões. Essa aqui é caracterizada por ter uma nuvem, uma carga negativa intensa entre os núcleos, né, fazendo com que eles se atraiam. A maior densidade de elétrons não é ao redor do B ou ao redor do A, como na ligação iônica, pelo contrário, é entre eles. Isso cria a chamada ligação covalente, que é a ligação talvez mais abundante, né? Ou as duas são abundantes, mas essa, por exemplo, átomos de carbono vão acontecer dessa forma. Então, a vida vai estar muito relacionada com as chamadas ligações covalentes, não é? Um exemplo dessa ligação covalente vai acontecer se o núcleo A for um núcleo de hidrogênio, por exemplo, o núcleo B for outro átomo de hidrogênio, for núcleo de um outro átomo de hidrogênio, quando eu tenho dois átomos de hidrogênio se unindo, eles formam essa ligação. E isso dá origem a uma molécula extremamente importante, que é a molécula de hidrogênio H2. Tá certo? Então eu tinha dois átomos de hidrogênio individual, agora na sua união, essas interações múltiplas, né? Um núcleo puxando o elétron do outro e concentrando a carga entre a região dos dois, cria essa ligação que forma a molécula de H2. Obviamente, quando eu tiver dois átomos de hidrogênio próximos, eles não querem ficar individuais, eles querem ficar dessa forma. Por isso que na natureza a gente encontra muito pouco hidrogênio atômico, a gente encontra mais hidrogênio molecular. Por quê? Porque assim que eles se aproximam, eles ligam e ficam juntos, não é? Aliás, isso também vai acontecer com o oxigênio, com o nitrogênio. Todos esses átomos apresentam uma formação da ligação química, uma formação da molécula, porque agora então eu deixo de ter os átomos individuais e tenho as moléculas. Tem uma molécula de hidrogênio, né? Que todo mundo sabe que a molécula, ela é um grupo de átomos ligados por essas ligações químicas interessantes. Da mesma maneira que cada orbital individual do átomo tinha uma energia, era caracterizado por uma energia e só podia ser algumas coisas, também a união, o novo orbital, que agora eu não vou chamar mais de orbital atômico, eu vou chamar de orbital molecular, também só pode existir em determinadas distribuições. Se eu chegar aqui e quiser mudar, não é qualquer coisa que muda, tá certo? Se eu quiser mudar essa distribuição, ele tem que passar por distribuições discretas, criando os orbitais moleculares, da mesma forma que nós temos os orbitais atômicos, caracterizado por distribuições distintas de átomos ao redor de cada núcleo. Agora nós temos uma distribuição distinta de elétrons, né, da nuvem eletrônica, ao redor dos dois núcleos. Muito bem. Os átomos, quando eles querem se unir muito, aí a coisa aqui fica tão densa que os elétrons se repelem um pouco. Então vamos lembrar que sempre a ligação química, ela estabelece um equilíbrio mecânico, vamos dizer, né, compensado por atração e por repulsão. Então isso aqui vai. Se eu separar muito, a nuvem agora começa a atrair. Quando eu tento juntar muito, repele. Então eu crio uma situação interessante, onde os núcleos ficam mais ou menos em média a uma certa distância. Tá certo? Eles ficam mais ou menos em média a uma certa distância, que é a chamada distância típica entre os núcleos, ou distância tamanho molecular aqui, né? Isso caracteriza a formação, o tamanho da molécula, que continua sendo
da ordem de alguns angstroms, né? Da mesma maneira que o orbital atômico, a distribuição da carga ao redor do núcleo também tinha alguns angstroms, aqui o orbital molecular também vai permitir que os núcleos fiquem distantes alguns angstroms. Bom, tem uma coisa importante que eu quero falar nesse tipo de ligação, que é o seguinte: aqui eu tenho hidrogênio e hidrogênio, obviamente os dois hidrogênios são totalmente iguais e, portanto, a distribuição de carga, nesse caso, que são moléculas formadas de um único tipo de átomo, certo? São moléculas homogêneas, né? Homonucleares, aqui no caso, do mesmo tipo de núcleo, elas são simétricas. Então, essas moléculas são totalmente simétricas. Tá certo? E a distribuição é igual, né, ao redor desses núcleos. Mas, às vezes, eu não tenho isso. Às vezes, eu tenho outro tipo de átomo. Então, nós temos agora o núcleo de hidrogênio de um lado, e do outro nós vamos ter esse núcleo, que eu chamei de um núcleo X. E pode ser que esse núcleo X, como ele é diferente do hidrogênio, ele vai atrair mais a nuvem eletrônica. Então a nuvem eletrônica, que era simétrica ao redor dos dois, agora ela passa a ser assimétrica. Ela passa a estar mais localizada, né? Ela passa a se concentrar mais nas proximidades do X. Então, obviamente, a nuvem continua ligando covalentemente os dois, mas deixou de ser simétrica, passou a ser assimétrica. O fato desse núcleo atrair mais a nuvem eletrônica do que esse, cria uma assimetria, cria um desbalanço da nuvem. E essa região do espaço, né, esse núcleo está atraindo mais a nuvem eletrônica, os elétrons se concentram, eles ainda estão ligando os dois núcleos. Ainda essa nuvem é responsável por ligar o hidrogênio, mas há um pequeno desbalanço. Esse pequeno desbalanço torna essa região aqui mais negativa do que essa. Então a gente diz que aqui existe um menos delta. Delta é uma letra grega que a gente gosta de usar quando tem coisas pequenas. Então tem um pequeno desbalanço. Por outro lado, como a nuvem eletrônica se deslocou mais para lá, aqui fica levemente positivo. Então ela não é mais simétrica. Agora a nuvem eletrônica está mais próximo de um dos núcleos do que do outro. Tá certo? Continua ligando, continua sendo uma ligação covalente, mas a natureza da nuvem eletrônica agora entre os núcleos é diferente. Então essa molécula HX, ela tem a ligação, sua ligação química é diferente. E uma região fica mais positiva, a outra mais negativa. Mas não é totalmente transferido, não é isso que nem a ligação iônica. É uma sutileza de desbalanço da distribuição da densidade de carga que antes estava simetricamente concentrada entre os núcleos. Agora não está mais. Agora está mais deslocada para um dos núcleos. Então o que acontece? Essa distribuição cria uma ligação química, mas ela cria uma molécula de natureza polar. Existe um desbalanço de carga, e o desbalanço de carga cria o que nós chamamos de um dipolo. Então esse dipolo eu posso caracterizar pela letra Mi, dizendo que tem um dipolo elétrico. Então, dipolo, dois polos, tá certo? E essas moléculas polares são muito importantes na natureza. Como a gente vai ver, um número enorme delas são polares, tá certo? E elas, o que diferencia ela das não polares? O fato de que a nuvem eletrônica, a densidade dos elétrons, está mais concentrado numa região do que na outra. Certo? Agora, essas moléculas polares, elas têm uma coisa importante. O fato de ter uma distribuição mais negativa que a outra, isso está mantendo o núcleo, normalmente são moléculas fortes também. Isso cria uma situação interessante, porque se outra molécula se aproximar daqui, então você imagina que eu tenho outra molécula dessa HX chegando aqui pertinho. Então, essa aqui também vai ter aqui, né, uma concentração de carga negativa maior do que aqui. E essa região que é negativa, na verdade, interage com a região que é positiva da sua vizinha.
E isso cria também uma forma de unir moléculas. Então as moléculas polares, a parte negativa de uma se aproxima da parte positiva da outra. Tá certo? Então essa parte menos delta aqui se aproxima da parte mais delta da outra. E cria a possibilidade de unir moléculas agora, criando situações onde as moléculas ficarão todas unidas, né? E isso vai ser uma das coisas importantes para a união de moléculas formando líquidos e sólidos, tá certo? Um exemplo disso é a água, né? A água é uma dessas moléculas, como a gente já vai ver em alguns minutos. Então, a ligação covalente pode ser não polar ou apolar e pode ser polar. Polar quando um dos núcleos puxa mais os elétrons com relação ao outro. Bem, claro que eu exemplifiquei aqui utilizando orbitais que eram tipo esfericamente distribuídos, os orbitais S, mas nem sempre eles são assim. Deixa eu pegar um exemplo real, e o exemplo real que eu vou pegar é o exemplo da molécula HF. Esse é um ácido fluorídrico, como vocês vão aprender na química. É a união de um átomo de flúor com um átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, o átomo de flúor, o núcleo do átomo de flúor, ele tem aquele orbital que eu falei que é um orbital P. Certo? Então nós temos um orbital P se aproximando aqui. Enquanto o átomo de hidrogênio, ele tem um orbital que é um orbital S, que é aquele que é esfericamente distribuído. Então aqui o elétron está distribuído dessa forma ao redor do núcleo e aqui ele está distribuído dessa forma ao redor do núcleo. Então essa aqui não é uma situação simétrica e quando esses dois átomos se unem, obviamente eles vão criar um orbital molecular e vão criar um orbital molecular levemente diferente. Eles vão criar um orbital molecular onde aqui tem um núcleo do flúor, aqui tem um núcleo do hidrogênio, tá certo? E eles vão ter uma distribuição de carga, né, que obviamente vai se concentrar mais ao redor do flúor. Esse é um exemplo de molécula que tem polaridade, menos ao redor do hidrogênio, mas vão criar uma distribuição bastante típica de carga, né? Enquanto lá, naquele exemplo que eu estava dando, era como se fosse a união de dois orbitais S, aqui é a união de um orbital P com um orbital S. E isso cria aqui uma distribuição muito especial de carga entre os dois núcleos, tá certo? Criando um orbital SP. Então cria uma ligação química SP que mantém esses átomos unidos, né, da forma que a gente... Novamente, não é qualquer distribuição que é possível, só algumas distribuições serão possíveis. Da mesma forma que eu vi um SP, eu poderia imaginar que isso aqui agora é outro. Imagine que isso aqui é outro átomo de flúor. Porque é possível ter flúor 2. Esse átomo de flúor também tem um orbital distribuído daquela maneira. E quando eles se unem, eu crio uma molécula de flúor que, na verdade, tem uma distribuição de carga muito interessante e característica, que, obviamente, você pode ver novamente a ligação covalente aqui. Vai ter um pouquinho do remanescente dos dois orbitais, tá certo? Com uma localização maior entre os dois núcleos, mas é simétrica. Então, a molécula F2 é uma molécula simétrica da mesma maneira que a molécula de H2, só que agora formado com dois orbitais P. Vem um P daqui e um P dali e cria essa distribuição interessante de carga com uma certa energia. E essa energia compõe a energia que o elétron está ligado ao núcleo, mas também compõe a energia que mantém os núcleos ligados, que é a chamada energia da ligação química. Então, eu vou usar um exemplo que é a molécula de água, que eu considero uma das moléculas mais importantes para a vida na Terra, ou para o planeta Terra de um modo geral. E aqui todo mundo sabe que é um átomo de hidrogênio que se ligou a um átomo de oxigênio. Se eu pegar o átomo de oxigênio, então vou pegar o átomo de oxigênio aqui. Então aqui está meu núcleo de oxigênio. O átomo de oxigênio, ele na verdade
é um daqueles exemplos que ele tem os chamados orbitais p. Então, na verdade, a distribuição de carga lá no átomo de oxigênio obedece 3 eixos e ele tem esses orbitais p distribuído, né? Então, a distribuição de carga é uma distribuição que obedece aqui os eixos, né? Lembra que aqui eu peguei 3 eixos espaciais para você entender. E ele vem e se aproxima, não é? De uma molécula de hidrogênio, então, de um átomo de hidrogênio, desculpa, que tem aquela distribuição esférica. O problema todo é que o átomo de oxigênio, na verdade, vai se ligar a 2 átomos de hidrogênio. Então, por questões de estabilidade, por questões do número de elétrons ser adequado para preencher. Então vem esse átomo de hidrogênio, se aproxima aqui desse orbital e vai ligar a ele, criando uma distribuição específica aqui, e esse outro vem e se liga a um desses, formando uma distribuição específica. Só que quando eles se ligam, o que acontece? Essa distribuição é naturalmente feita balanceando a repulsão entre as distribuições de carga, né? Então os orbitais eletrônicos se repelem mutuamente aqui, cria uma distribuição mais ou menos distribuída dessa forma ao longo dos eixos. Mas com a aproximação dos átomos de oxigênio, essa situação muda um pouco. Então aquilo que era isso, com os hidrogênios vai virar algo diferente. Então há uma deformação dessa nuvem para criar o orbital molecular e o núcleo do oxigênio que está aqui, agora cria uma situação, tá certo? Onde ele cria aqui uma concentração de carga ao redor aqui, ligando-se ao hidrogênio. Então aqui está o núcleo do hidrogênio com sua carga e agora a carga está concentrada aqui, tá certo? E cria também aqui, né, um outro parecido. Vamos ver se eu consigo desenhar o melhor possível. Um outro parecido com outro hidrogênio aqui, tá certo? Então, cria essa distribuição. Obviamente, tem aqui um remanescente, né, do orbital do oxigênio que estava lá. E ele cria isso. E agora você vê, né? A coisa que era 90 graus, a distância entre esses orbitais, se eu pegar os que estão aqui e os que estão aqui, eu tinha 90 graus. Eles estavam distribuídos nos eixos. Então, para o átomo de oxigênio puro, eles estavam distribuídos 90 graus. Mas quando forma a molécula, quando incorpora os 2 átomos de hidrogênio, aumenta a concentração de elétrons, de cargas negativas aqui e aqui, portanto há uma repulsão entre eles e esse ângulo cresce. Esse ângulo vira aproximadamente 103 graus. Tá? E a gente gosta de representar isso, dizendo que eu tenho aqui o átomo de oxigênio, tenho aqui uma ligação covalente com um primeiro átomo de oxigênio, outra ligação covalente com outro átomo de oxigênio, e esse ângulo entre eles aproximadamente 103 graus. É 103 graus, na verdade, desculpa, é 104, né? É 104 graus. 104 graus. E na verdade é um pouquinho mais de 104 graus, mas para nós basta aqui entender que a formação dessa estrutura da água advém, né, dessa nuvem eletrônica que veio dos átomos, que agora está localizada entre os núcleos e que então cria densidades maiores do que tinha aqui, eles se repelem um pouco e criam uma estrutura espacial, e é isso que eu quero falar, cria uma estrutura espacial muito importante, que é a chamada estrutura molecular. Isso caracteriza a distribuição dos orbitais moleculares e é algo que é muito importante. Você imagina, aqui eu estou mostrando uma molécula de água, mas você imagina as moléculas que dão origem à vida, o DNA, tudo isso. Essas ligações, essa distribuição de carga, e daqui para frente você tem que entender que uma ligação química é a distribuição da carga do elétron ao redor de 2 núcleos, não é? Vai ser muito importante para como que essas moléculas vão se aproximar. O átomo de oxigênio, ele adora elétrons um pouco mais do que o hidrogênio,
Então o que acontece? O hidrogênio fica levemente positivo, então esse é um tipo onde aqui fica levemente positivo e aqui fica levemente negativo na região mais próxima do oxigênio, né? E isso cria também uma espécie de dipolo. Então a gente acaba tendo um dipolo. A região do oxigênio é mais negativa, a região do hidrogênio mais positiva, cria também uma molécula polar. Então a água também é um desses casos de uma molécula covalente, mas ela é polar. E essa polaridade das moléculas é que fazem com que duas moléculas de água vão se interagir da mesma maneira que eu expliquei anteriormente, dando origem a uma ligação agora, não entre os átomos, mas entre as moléculas. Tá certo? Dando origem a uma ligação entre as moléculas, e é uma ligação importante, é uma ligação ponte de hidrogênio, e vai ser a grande causa da água ser líquida, né, nessa temperatura no nosso planeta. Muito bem, então nós aprendemos de um modo geral dois tipos de ligação importante, mas tem um outro que eu tenho que falar para vocês. Porque existe uma situação que eu começo a colocar núcleos juntos, né? Começo a colocar átomos juntos. Então eu coloco esse átomo A junto, mais um outro átomo A junto, mais um outro átomo A junto. E a nuvem eletrônica desses átomos simplesmente perde a identidade. Então há uma perda de identidade de onde o elétron fica. Então, aqueles orbitais que estavam localizados ao redor de cada um, agora, na verdade, passam a ser distribuídos por todos. Então você imagine, né, como uma gelatina ligando caroços lá dentro. Isso é típico, quando o elétron se delocaliza, ele fica mais ou menos livre para circular entre todos. Isso é típico da chamada ligação metálica. A ligação metálica é caracterizada por esse fato, pelo fato de que os núcleos, na verdade, agora se unem e o elétron se delocaliza, e essa delocalização do elétron, dando origem à chamada ligação metálica, dá aos metais uma propriedade eletrônica diferente, né? Dá aos metais uma propriedade de conduzir eletricidade, que é a mobilidade dos elétrons e assim por diante. Enquanto a ligação covalente, o elétron está tão localizado entre os núcleos que ele não consegue se delocalizar e, portanto, a maioria dos sólidos que a gente tem de natureza covalente não vão conduzir tão facilmente eletricidade. Bom, isso dá para vocês um panorama das ligações químicas, dá um panorama das estruturas e, na verdade, a distribuição dos elétrons, a maneira de formar as ligações químicas, tudo isso é a essência da química, né? Essas ligações é que dão origem à reatividade entre as substâncias, porque quando eu aproximo, às vezes a nuvem eletrônica se encontra numa situação de se deslocar para o outro, então eu tenho as reações químicas. Então a reação química sempre é uma redistribuição das cargas eletrônicas. É isso que é uma reação química. Bom, então isso dá o panorama das ligações químicas para vocês, mas eu queria evoluir um pouquinho mais e dizer para vocês que até agora eu mantive os núcleos paradinhos, né? Tudo paradinho, as moléculas paradinhas, mas nós aprendemos lá no modelo cinético, quando a gente viu a atomística, que isso não é verdade. Na verdade, a existência da temperatura e do movimento das moléculas vai criar um desbalanço com relação à tendência da ligação química em manter os átomos ou as moléculas unidos. Isso dá origem a um tópico todo especial do nosso curso, que são as transições de fase ou mudança de estados, quando se fala de sólido, líquido e gasoso. E essa compensação entre temperatura, que é uma energia cinética, uma energia de movimento, e a energia de interação, ela dá origem a isso tudo. E isso nós iremos abordar em uma aula futura.